na tua palavra. Alguém que agia de acordo com o teu falar. Deus nos dê tal atitude. Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos ver a última mensagem, a mensagem 4, esse alimento diário. Deus põe Abraão à prova. E já chegou o novo alimento diário. Verifique com o irmão ou a irmã responsável do seu grupo familiar, para que você possa, a partir de segunda-feira, estar acompanhando as mensagens. Senhor Jesus, Deus põe Abraão à prova. Nós vimos que Abraão nasceu em um lar idólatra. E nós vimos que os seus antepassados já estavam vivendo em idolatria lá na Mesopotâmia. E Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. E ele saiu de lá. Por quê? Ele não tinha quem o abençoasse na sua família. Se seus pais eram idólatras, como que eles iriam dar o que não tinha? Mas existia um lugar onde havia um rei, que é chamado de sacerdote do Altíssimo. Quem era esse Melquisedeque? Em que lugar ele morava? Em Salém. Trocando em miúdos, ele era o rei sacerdote de Jerusalém. E depois de andar errante por vários lugares, Abraão chega ali. E ele recebe a bênção de Melquisedeque. Esse Melquisedeque é uma figura do próprio Senhor Jesus Cristo, como é dito lá na carta aos Hebreus. Mas a primeira menção dele é em Gênesis 14. E depois, no Salmo de Davi, também é mencionado quando fala que Davi era também segundo a ordem de Melquisedeque. Mas lá em Gênesis 14, quando Abraão, ele é abençoado por Melquisedeque, está em 14:18, fala: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra.
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Por que eu estou me referindo aqui a esse rei, a esse sacerdote? Porque aqui refere-se a Salém, que é Jerusalém. Mas olha só o que acontece no capítulo 22. Nós vimos que Abraão, quando ele tinha 100 anos de idade, Sara, 90 anos, ela gerou a Isaque, o filho da promessa. Gente, isso não é pouca coisa. Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Embora 90 anos naquela idade, talvez fosse 45 nos dias de hoje, Abraão morreu com 175 anos. No dia de hoje isso é impensável. Mas, mesmo assim, ela já tinha entrado na menopausa. Ou seja, era impossível ela conceber. E Deus deu um filho. Irmãos, eu não sei o que cada um de nós tem por mais precioso. Pode ser que o irmão mais precioso para ele seja o carro. Talvez para uma irmã seja a casa dos sonhos dela. O outro já é uma formatura. Não sei qual é o seu sonho, qual é o presente que Deus te deu. Um filho, um neto. Mas de uma coisa nós precisamos ter clareza. Mesmo aquilo que Deus nos deu, Ele pode nos testar. Amém. Porque a nossa tendência humana é falar: esse mérito é meu. Eu conquistei. Deus me deu. Às vezes a gente chega, está escrito no carro, né? Presente de Deus. Né? Não importa se você reconhece que aquilo seja ou não um presente de Deus. Às vezes nós reconhecemos, não, eu cheguei nessa formatura aqui, foi que Deus me capacitou, me deu condição. Mas nós facilmente nos acostumamos até mesmo com as vitórias que Deus nos dá. E Deus vem provar. Assim como provou a Abraão. Interessante
Vamos para Gênesis 22, fala: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha só, né? Não é uma coisa pequena. Certamente nós já lemos esse texto essa semana. A gente vê que Abraão pega o animal, pega a lenha, vai com 2 servos e segue. Agora, segue para onde? Aqui fala: vai-te à terra de Moriá. Sabia que esse nome, Moriá, aparece apenas 2 vezes em toda a Bíblia? É um monte tão importante, mas só aparece 2 vezes. Bem, então, vamos ver que monte é esse, né? Vamos lá para, acho que é 1 Crônicas 3, não é a 2ª, né? Deixa eu ver aqui. É isso. Segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai. Lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Viram onde estava esse monte? Em Jerusalém. Ou seja, Abraão recebeu a bênção em Jerusalém. Abraão deu o dízimo em Jerusalém. Agora, em Jerusalém, Abraão é provado. E ele foi. No caminho, Isaque pergunta: pai, aqui o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? Porque eles estavam indo para fazer um holocausto. Ou seja, um sacrifício ao Senhor. E que Abraão responde? Deus proverá. Amém. Agora, qual é o significado de Moriá? É Adonai, ou seja,
o Deus eu sou o que sou proverá. O eu sou proverá. É um lugar onde tudo de importante da antiga aliança aconteceu e acontecerá. Como assim, irmãos? De onde o Senhor Jesus Cristo vai reinar nos próximos 1000 anos? De Jerusalém. É ou não é importante? Amém. Mas nós vamos ver agora que mais do que um lugar importante, existe uma outra esfera além do que os olhos podem ver. Moriá vem do verbo ver, né? Deus proverá, o Senhor proverá. Ou seja, nós vamos ver, você vai ver o Cordeiro. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ou seja, Moriá está relacionado ao que os olhos veem. Nada melhor do que nós vermos o que o próprio Senhor fala a esse respeito. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 4. O Senhor Jesus ali está conversando com uma mulher samaritana. Quem são os samaritanos? Era um povo misturado. Era descendente de Abraão? Eram. Não podemos falar que não eram, porque quando houve o cativeiro da Assíria, os assírios mandaram alguns povos para aquela região do norte, ou seja, do reino do norte, do reino de Israel. Então, aquelas nações pagãs misturaram com o reino do norte e geraram os samaritanos. Nós não podemos dizer que eles não eram descendentes de Abraão, porque eram, mas não eram da linhagem, eles eram misturados. E os samaritanos, eles adotaram apenas o Antigo Testamento. Por quê? Porque o resto do Antigo Testamento, ele diz respeito mais ao reino de Judá. Ali todos os profetas e tudo mais estavam relacionados ao reino de Judá, que era os descendentes ali do reinado de Davi. E eles tinham a ver com aqueles que preservavam todo o Antigo Testamento, o reino de Judá. Então, os samaritanos não se davam com os judeus, porque os judeus falavam, vocês são uma segunda classe, vocês estão misturados com os gentios. Então, olha só. Aleluia.
O Senhor chega ali na hora mais quente do dia. Era a hora que não tinha sombra, aquele calorão doido. Tem uma mulher sozinha lá pegando água, porque a vida dela não era um padrão assim muito bom. Então ela evitava aquela hora que as outras mulheres iam pegar água também, porque ali ela podia ter mais liberdade. Preferiu o calor do que as fofocas. E ela chegou, o Senhor Jesus pede água para ela. E ela logo estranha, fala, mas peraí, você é judeu, vai ter um inimigo nosso pedindo água para mim, que sou samaritana? E o Senhor começa a falar de uma outra água. Aleluia! Da água viva. Mas ela conduziu o diálogo para a religião. E ela fala, vocês judeus falam que tem um lugar certo de adorar, que é Jerusalém. E os samaritanos, ela no Monte Gerizim. Vamos ver qual é a resposta. Olha só. Ela fala para o Senhor, no 4:20, nossos pais adoravam neste monte, no Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que a conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ficou claro, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Jerusalém é importante? Sim. Lembra o que o Senhor... Não. Lembra o que o profeta João Batista fala a primeira vez que vê o Senhor Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra a pergunta de Isaac? Cadê o Cordeiro? Onde? O Cordeiro que estava ali enganchado no meio do mato pelo seu chifre ali, tinha que morrer. Em Moriá. Sabia que o Senhor Jesus, quando ele estava lá na terra dele, ou melhor, na terra que ele foi criado, né? Lá na Galileia, lá em Nazaré, os judeus tentaram matá-lo jogando no abismo. E o Senhor, misteriosamente, desapareceu. Por quê? O Senhor tinha que morrer em Jerusalém. Amém. Mas não era apenas
naquele lugar. Era também no tempo determinado. Vamos abrir em Deuteronômio 16:16. É fácil de recordar. Deuteronômio 16:16. Aqui Moisés está dando uma ordem para o povo de Israel. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher. Na festa dos pães asmos, nas festas das semanas, nas festas dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias. Esse lugar, depois, Deus mostrou para Davi onde que era. Era no Monte Moriá, na eira de Ornã, que Davi comprou daquele jebuseu. Davi pecou, mandou fazer um censo para ele ver quantas pessoas estavam debaixo do domínio dele. Desobedeceu a Deus e depois ele escolheu qual era o castigo que ele deveria ter. Ele se arrependeu, Deus deu uma opção para ele, né? Acho que era 3 anos de seca, 3 meses na mão do inimigo, 3 dias na mão de Deus. Ele falou, vou cair na mão de Deus. E aí foram, se eu não me engano, 70 mil pessoas que morreram em Israel. Muita gente. E aí, quando ele estava ali em Moriá, ele viu o anjo, e aí parou o castigo. E aí, Davi, que tinha acabado de conquistar o território de Jerusalém, que era um enclave jebuseu. Ou seja, Davi, ele se tornou o primeiro rei de Israel a conquistar Jerusalém. Em outras palavras, ele se tornou rei de Salém. Por isso o sacrifício dele foi aceito. Saul foi rejeitado porque sacrificou o animal. Porque ele era rei, não era profeta. Mas Davi se torna um rei sacerdote, porque ele se tornou rei de Salém. Veja a importância do lugar. Mas aqui, nós acabamos de ler em Jerusalém que haveria esse lugar, mas eles deveriam ter 3 festas. Aqui, a festa dos pães asmos inclui a festa da Páscoa e as primícias, festa das semanas Pentecostes. Por quê? Semanas, são 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Mais 1, 50. Pentecostes. O Senhor, Ele cumpriu a festa da Páscoa, das primícias,
Por que da Páscoa? Porque ele foi executado na cruz no dia 14 de Nisan. Depois, ele foi elevado aos céus no domingo subsequente, festa das primícias. 50 dias depois, não o Senhor, mas a igreja cumpriu a festa de Pentecostes. Que festa está faltando? Tabernáculos. Essa festa estamos prestes a começar. É por isso que nós temos o encargo de pregar o Evangelho. Porque o Senhor reinará por 1000 anos em Jerusalém. Ou seja, essas promessas têm a ver com o lugar e com o tempo. Mas quando nós estamos no Espírito, transcendemos o lugar. Nós não precisamos ir a Jerusalém. Hoje, nós nos tornamos filhos de Abraão. Amém. Pela fé, pelo Espírito. Irmãos, esse texto nós conhecemos muito, mas nós temos que decorar ele no nosso Espírito. Vamos abrir em João 7. 7:37. Fala, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, olha só a explicação do versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando é que o Senhor Jesus foi glorificado? Depois da sua morte e da sua ressurreição. Amém. Quando ele foi elevado à presença do Pai. Ele se tornou o Espírito, ou seja, hoje nós não precisamos mais ir 3 vezes ao ano em Jerusalém. Nós temos acesso à palavra do Senhor. Nós temos acesso ao Senhor que se tornou o Espírito. A palavra fala que quando nós o invocamos, ele é rico para conosco. Então, nós não dependemos mais desse tempo e desse espaço, porque o Senhor Jesus cumpriu toda essa palavra para se tornar este o Espírito. Hoje, nós podemos ser esse rio. Quando é que nós somos esse rio? Quando nós levamos a palavra para quem está do nosso lado. Amém. Quanta responsabilidade. Senhor Jesus. Nós vimos
que tudo isso se tornou possível porque Abraão passou por essa prova e foi aprovado. Ele chegou a pegar o cutelo para matar o seu filho querido. Mas, óbvio, não era isso que Deus queria. Deus queria testá-lo. Quando ele estava ali para matar, Deus fala, você passou no teste. Mas será que nós já passamos em todos os testes? Apóstolo Pedro. Ele achava que era o bom. O Senhor falou que eles iam correr. Ele falou, todo mundo pode correr, mas eu não corro, não. O que o Senhor falou? Você vai antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. O que é isso? Não. Ele passou no teste? Não. Foi jogado no lixo? Não. Por quê? Porque o sangue precioso do Senhor Jesus, ele pode nos dar um novo começo. Amém. O sangue não tira a consequência do pecado. A consequência do pecado é nossa. Se um marido pula a cerca e tem a relação com uma outra pessoa, e ele se arrepende, pede perdão a Deus, Deus perdoa. Pede perdão à esposa, e a esposa perdoa, mas ele vai ter que pagar a pensão. Viram como que é? Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos responsáveis por todas as decisões que tomamos, quer sejam boas, quer sejam desastrosas. Pedro negou o Senhor, mas ele se arrependeu. E isso foi registrado na Bíblia, para que a gente soubesse. Poxa, se Pedro pode ter uma segunda chance, eu também posso ter. Vamos valorizar o sangue do Senhor. Amém. Mas vamos ler o que Pedro falou para a gente. É interessante. Quando esse falar vem de Pedro, a gente tem que dar atenção, porque é o falar de alguém que foi testado, provado. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4:12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Aleluia. Isso quer dizer, irmãos, que nós não podemos desanimar. Amém.
quando nós cometemos alguma falha. Mas nós temos que crer que o Senhor Jesus, Ele foi à cruz pelos nossos erros, pelos nossos bobagens que fizemos. Que nós possamos, assim como Pedro, ter um novo começo. Amém. Agora, nós precisamos entender, porque, olha só, o sofrimento que Abraão teve. Gente, eu fico pensando, a gente que é pai, que é mãe, a gente tem um carinho todo especial. E o Senhor, eu quero ele de volta. Por que será que o Senhor fez esse teste? Vamos pensando nessa provação de Abraão. Vamos ler agora, acho que é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. João 3,16. Esse texto é muito conhecido, mas quando a gente vê essa experiência de Abraão, ele ganha uma luz mais forte. Amém. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só. Quando a gente vê o sofrimento de Abraão, a gente fala, olha só, o sofrimento do próprio Deus. Que nós possamos valorizar essa vida que ganhamos. Essa vida, ela hoje se torna o Espírito. Mas esse o Espírito é um rio que é para fluir. Não é para ficar como água parada, empoçada. Por isso, nós temos sido ajudados a não ficarmos com toda essa riqueza, com toda essa palavra para a gente. Por isso nós temos procurado usar as ferramentas como a comportagem, casa de adolescentes, né? Pregação do Evangelho, vem e vê, para que outras pessoas possam também ouvir essa palavra e receber as mesmas riquezas. Amém. Nós vimos também essa semana que quando Sara e Isaac saíram ali perdidos, levaram até um pouco de água e pão pelo caminho, mas no deserto, eu falei, desculpa, Agar e Ismael, trocando os nomes, desculpa, irmão. Quando Agar saiu com Ismael, pegou um odre de água, levou o pão, mas logo acabou. Mas Deus mostrou ali um poço de água. Amém. Aquele poço
tinha água, eles foram lá, pegaram e puderam saciar a sua sede. O Senhor Jesus também pediu a água ali para aquela mulher samaritana. Mas ele fala, né? Eu tenho uma outra água para te dar. Amém. E essa outra água é esse Espírito. E o que nós temos acesso hoje. Que nós possamos ser fiel a esse encargo. Amém. De pregar o Evangelho do Reino. Amém? Vamos então multiplicar em grupos de 4, 5 pessoas e compartilhar um pouco. Amém.